Pronto, estamos aqui hoje, é o dia 14 de outubro de 2019. Por favor, gostaria que você falasse um pouco sobre você, como jurista, como pessoa humana, como democrata, como libertário, sei lá. Tá certo, Eliane. Eu vou mais ou menos, inicialmente, ler um artigo, uma matéria que saiu no livro Coragem, que é Advocacia Criminal nos Anos de Chumbo. Então, cada pessoa daquela época que fazia defesa de preso político fez um pequeno histórico. Então, exercia a advocacia em defesa dos perseguidos. Faça a sua atuação política contra a ditadura civil-militar implantada no Brasil a partir de 1º de abril de 1964, com atuação nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco. Faço parte de uma família numerosa. Nasci em Recife em 14 de janeiro de 1944. Somos 10 irmãos. Meu pai, médico sanitarista, Lincoln de Santa Cruz Oliveira, e minha mãe, Elzita Santa Cruz, que fez em 14 de outubro, o último 100 anos. Faleceu esse ano, em junho, aos 105 anos. Ela notabilizou-se na sua incansável luta pelo esclarecimento do sequestro, tortura e desaparecimento, eufemismo de assassinato de seu 5º filho, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, e de seu amigo Eduardo Collier Filho, ocorrido em 23 de fevereiro de 1974, na cidade do Rio de Janeiro. No dia 1º de abril de 64, estudante secundarista, participei de uma manifestação de rua contra a deposição do presidente da República, João Goulart, e do governador de Pernambuco, Miguel Arraes, legitimamente eleitos pela vontade popular. Naquela ocasião, poucos metros de onde me encontrava, vi tombar, vítima de balas assassinas, os estudantes Ivan da Rocha Aguiar e Jonas José de Albuquerque Barros, 2 dos primeiros mártires da redemocratização do país. Iniciava em 1966 o curso de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais na tradicional Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e minha participação política no movimento estudantil universitário. No ano seguinte, em 1967, meu irmão mais novo, Fernando Augusto, ainda adolescente, preso em uma manifestação de rua, junto com seu amigo Ramírez Maranhão do Vale, também adolescente, protestavam contra o chamado acordo MEC-USAID. Ambos permaneceram pelo período de 10 dias no Juizado de Menores do Recife, capital de Pernambuco. Nesta época, cursava o 2º ano e a minha primeira causa, a defesa de meu irmão e de seu colega recolhido junto com adolescentes infratores sobre a disposição contidas no Código de Menores. Dezembro de 68, sexta-feira 13, era editado pelos militares que governavam o país o famigerado Ato Institucional número 5. As liberdades que restavam no precário ordenamento jurídico do país foram suprimidas por completo. A draconiana pena de morte foi instituída, ocorreram milhares de prisões e cassações de mandatos de parlamentares e sindicalistas. Implacável foi a censura nos meios de comunicação e extinguiu-se o habeas corpus. No âmbito da universidade e estabelecimento de ensino do país, os estudantes e professores receberam como instrumento que institucionalizava a repressão o Decreto-Lei 477, produto do Ato Institucional número 5. Em consequência, foram introduzidas como política metodológica e educacional o medo e a delação. Centenas de estudantes e professores, geralmente os melhores, foram expulsos e proibidos de frequentar qualquer estabelecimento de ensino. Acadêmico do 4º ano, fui estagiário do escritório do advogado Sérgio Murilo Santa Cruz Silva,
um dos mais respeitados criminalistas de Pernambuco. Respondi a 3 inquéritos instaurados na Faculdade de Direito por determinação dos órgãos de segurança. Fui punido em setembro de 69 pelo motivo de ser membro do diretório acadêmico, participar da regimentação dos estudantes em favor da União Nacional dos Estudantes, UNE. Essa medida, aplicada de acordo com o preconizava o Decreto-Lei 477, punia professores e alunos com a proibição de frequentar ou lecionar em qualquer estabelecimento de ensino, os estudantes pelo período de 3 anos e os professores de 5 anos. As perseguições se tornaram frequentes contra a minha família. Eu assumia como estudante minha própria defesa e de meus colegas. Posteriormente tive que sair do país, mas consegui matricular-me na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, na perspectiva de continuar o meu curso. O governo brasileiro descobriu e exigiu que Portugal, à época, sob a ditadura de Marcelo Caetano, me impedisse de continuar os estudos em terras lusitanas. Retorno do exílio em 71, fixo residência no Rio de Janeiro e venho a concluir o curso de Direito em 1973, na Faculdade Cândido Mendes. Nesta época, é presa e barbaramente torturada no DOI-CODE do Rio de Janeiro minha irmã Rosalina Santa Cruz Leite e seu esposo Geraldo Leite. Desta forma, exerci a profissão, praticando desde a época de estudante, na defesa que fazia em causa própria e de meus familiares e colegas. Finalmente, advogado inscrito na OAB do Rio de Janeiro, assumi de forma mais abrangente a defesa dos perseguidos políticos, tendo atuado nas auditorias e no Superior Tribunal Militar. Entre as causas que assumi, houve uma que ainda não foi concluída, é dos desaparecidos políticos. Entre eles, encontra meu irmão, Fernando Santa Cruz. Neste caso, tive a honra de haver atuado junto com o destemido advogado Antônio Modesto da Silveira e o maior de todos os advogados, o professor Sobral Pinto. A questão dos desaparecidos é uma causa permanente e somente ocorrerá sua conclusão com o esclarecimento desses sequestros e assassinatos sob tortura. Integrei o Comitê Brasileiro da Anistia, no qual havia uma comissão dos mortos e desaparecidos políticos, do qual fazia parte. As atividades dessa comissão eram articuladas com outras 2, a dos presos e torturados e dos exilados e perseguidos. Era um trabalho de suporte jurídico aos familiares, carregado de muitas emoções, pois não era fácil listar nomes de pessoas tão próximas em situação de morte, prisão, exílio, banimento e desaparecimento. São experiências profissionais dolorosas, mas inesquecíveis para qualquer pessoa que tenha vivido algo semelhante. Após muitas batalhas, conseguimos a tão sonhada anistia em 1979. Ela não aconteceu como queríamos, ampla, geral e restrita, mas permitiu a volta de muitos brasileiros que permaneciam no exílio e a liberdade de outros tantos que ainda penavam nos cárceres da ditadura. Devemos comemorá-la com alegria, mas não podemos permitir o esquecimento de que ainda faltam mortes e desaparecimentos sob tortura a serem esclarecidos e seus responsáveis identificados e exemplarmente punidos nos termos da lei. Fui, em 1980, um dos fundadores do Movimento Nacional de Direitos Humanos, MNDH, onde continuo militando, e da Rede Nacional dos Advogados Populares, RENAP,
exercendo a advocacia a serviço dos sem terra, dos sem teto, daqueles que são excluídos e marginalizados pelo sistema capitalista de produção. Por isso sou advogado dos direitos humanos. Essa matéria foi justamente, faz um histórico geral da nossa atuação. Conforme eu havia me identificado, eu sou de uma família marcada pela repressão política, né? Fernando foi o primeiro deles, teve a sua prisão numa manifestação de rua contra o Mercoseide em 66, 67, e depois ingressei na Faculdade de Direito, fiz da Universidade Federal, tive uma participação estudantil, fui candidato ao EP, ao DCE, também apoiei a chapa do Congresso da União Nacional dos Estudantes, e por conta dessa atuação eu fui enquadrado no Decreto-Lei 477 e fui expulso da universidade. E posteriormente tentei continuar o curso em Portugal, fui impedido, aí me dirigi para outros países e finalmente cheguei na França, em Paris, e fui, através de Caso Henrique Maranhão, que era um exilado que vivia na França, levado até a Violeta Reis, que tinha uma livraria, Beaupazin, parece, na França, em Paris. E a Violeta, que era uma espécie de embaixadora dos perseguidos políticos, fez uma carta para a Bélgica, me apresentando uma família belga e colocando o meu histórico de perseguido político e pedindo que fosse inserido lá numa atividade laborativa lá na Bélgica. E essa família recebeu muito bem e me encaminhou a Stella Artois, essa famosa cerveja, para trabalhar o malte que era fornecido para todas as fábricas da Stella Artois. E trabalhei lá 4 a 5 meses e posteriormente um amigo meu aqui de Pernambuco, Evaldo Corrêa de Araújo, que havia saído do Brasil para fazer o curso de engenharia em Portugal, para fugir do vestibular, não era por motivação política, e fizemos uma amizade muito grande. Ele foi também morar na casa estudante e ele fez o primeiro ano de engenharia. E sendo aprovado em Portugal, ele poderia pedir a sua transferência para a Faculdade de Engenharia do Recife e passar a cursar o 2º ano, e dessa forma ele burlava o vestibular e que ele estava temeroso. Apesar do ensino em Portugal ser mais difícil do que o ensino em Portugal, que no Brasil, que as pessoas lá falam mais de uma língua, etc., mas não tinha o vestibular, tinha um acompanhamento, uma avaliação das notas que as pessoas tinham e ingressava no curso de acordo com a nota, que hoje faz muito através do Enem. Aqui lá tinha um outro processo dessa natureza, mas não tinha o chamado vestibular. E esse amigo comprou uma moto, uma Honda 125, foi à Bélgica, e eu saí do emprego e pegamos essa moto. Fizemos, tempos depois, eu vi o filme de Che Guevara, né? E vi que nós fizemos inconscientemente, né, sem estar nada predeterminado, a mesma aventura que foi feita pelo Che, né? Nós pegamos essa moto, eu na garupa, não sabia conduzir a moto, fomos à Holanda, depois fomos à Alemanha, fomos à Inglaterra e voltamos até Portugal de moto, né? Andava 6 horas, 5 horas, parava e dormia ou no próprio num carro abandonado, ou em algum apartamento, quartos que se alugam muito na Europa, e seguia o dia seguinte. E essa foi uma experiência
de vida muito rica, porque naquela época estava a questão dos hippies, estava a questão da contestar os costumes, e a gente participou de todo aquele movimento. Eu me lembro que na Holanda, né, e lá tinha uma manifestação defronte do palácio, e as pessoas lá consumiam droga, etc., a 100 metros de distância, era permitido. E à noite eles iam dormir num local chamado Paládio, né, que era um antigo galpão muito grande que tinha uma numeração. Cada pessoa ficava, seu lugar era seu saco de viagem correspondente àquele número. E tinha também, eles iam assistir à noite numa igreja abandonada que passava vários filmes, e ao mesmo tempo a pessoa consumia droga, o cara puxava a droga aqui, qualquer um, e passava para o vizinho, e se o cara quisesse, utilizava, se quisesse, passava para o outro. A mesma coisa era, ele tirava o sanduíche dele, comia o sanduíche da sacola e passava para todo mundo. Então era uma vida coletiva naquele local, e que passava vários filmes, as contradições, aparecia aquele sujeito, aquele filme comendo um frango, coisa, e aparecia também a guerra do Vietnã, aquela menina, aquele negócio, então era um contraste, e aparecia, ele colocava o óleo diante da película, e parecia um negócio bonito, um mar, etc. E as pessoas começavam a ver aquele negócio, uns choravam, outros riam, outros tinha vários tipos de manifestação. Então, depois daquela sessão, daquela questão, eles iam para esse local dormir, né? E no dia seguinte estava lá de novo na praça, né? Então isso fazia com que as pessoas eu ficava imaginando como seria a vida dessas pessoas há algum tempo. E a gente perguntou, né, por que as pessoas levavam aquele tipo de vida. E ele dizia que não queria seguir a mesma vida do pai. Ser um funcionário público, ter hora ou ser um funcionário da empresa, ter hora de pegar um expediente, ter hora de tornar e colocar a cadeira de balanço na porta da casa, uma vez por semana ir para assistir um filme, assistir uma peça de teatro, uma vida muito metódica e que não interessava a eles, que era justamente o rompimento de tudo que a sociedade impunha, né? Uma família classe média ou classe média alta. Sim. Então, essa conversa tinha muito assim, naquela época, era a época dos Beatles, dos chamada juventude transviada. E a gente de esquerda tinha um preconceito muito grande contra as drogas, porque dizia que as pessoas que utilizavam droga eram as pessoas da esquerda festiva, ou as pessoas que não tinham perspectiva, ou as pessoas que não colocavam a revolução como uma prioridade de suas vidas, não tinha compromisso, etc. E a gente estava muito imbuído na questão da revolução brasileira, e ao mesmo tempo a gente tinha um peso de consciência muito grande, porque a gente estava vendo os companheiros sendo mortos, perseguidos, e a gente vivendo uma vida aparentemente boa, né, no exterior, sem sofrer as consequências das prisões dos que aqui permaneceram na luta. E eu tive um contato na Bélgica com um padre operário que viveu muito tempo no Brasil, eu acho, Jean Telp. E esse padre, ele dizia que no Brasil, dentro de pouco tempo, haveria uma área libertada. E mostrava em vídeo, etc., um confronto que houve na Serra de Caparaó, que Lamarck teria participado, e que ele dizia que a estratégia militar posta naquele negócio, os próprios militares se confrontaram entre si. Então, as mortes que houve foram praticadas pelos próprios militares contra ele. E que pouco tempo ele tinha uma área libertada, isso em 1970. Né? Então, eu imagino que já era a preparação da guerrilha do Araguaia, né? Porque ele dizia que a revolução partiria do campo para a cidade, e não da cidade dos operários para o campo, como a gente de Ação Popular defendia à época, né?
A gente defendia muito a Revolução Chinesa, a Revolução Cultural, etc., e que as pessoas teriam que tomar consciência e se levantar contra o governo constituído e na construção do socialismo. Enquanto as pessoas naquela época, já 70, elas começavam a defender o foco, que era que a Revolução partiria de pequenos grupos, de pequenas ações armadas e que teria adesão da população, porque se estava contestando um regime justo, legal, que torturava, que matava, que prendia. E já ali eu lembro que a gente, por exemplo, fazia parte dos movimentos, a gente já um pouco depois, né, que eu já estou na universidade mais para o final da década de 70, a gente contestava muito a questão de Stalin, né? Isso já foi outra questão que foi, mas o pessoal de AP sempre questionou a questão do centralismo e defendia, foi contra a invasão da Tchecoslováquia, foi mais ou menos nessa época, e agora havia um sentimento muito grande contra o imperialismo. Inclusive, tinha alguns estudantes nossos dessa época se recusavam, inclusive, a tomar Coca-Cola, de tão aversão tão grande aos Estados Unidos. E outra questão interessante dessa época era a luta contra a interferência norte-americana aqui no Brasil, que era o IBAD, o Instituto de Ação Brasileiro de Ação Democrática, e que financiou vários parlamentares, inclusive para o golpe de 64. E não só parlamentares, mas lideranças populares foram muito cooptadas em termos de dinheiro norte-americano. E a luta contra a corrupção, que era colocado antes de 64 como uma grande bandeira dos conservadores, dos golpistas, para implementar o golpe no Brasil. E a primeira discussão que houve, e eu me lembro muito bem, logo após 64, foi feita através do historiador Caio Prado Júnior, que alguns diziam que houve uma revolução, outros diziam que houve um golpe e até que houve uma quartelada. E o Caio Prado Júnior dizia que a revolução significava transformação das estruturas, etc. E o que tinha ocorrido teria sido um golpe, porque as estruturas da sociedade não foi questionada. O que foi questionado foi apenas a questão do poder. Então o presidente foi deposto, assumiu um governo militar, com apoio dos civis, e esse governo não mudou as estruturas, o sistema capitalista, coisíssima nenhuma. Tornou-se mais ainda assim, dependente dos Estados Unidos, a economia do Brasil, com a entrada do FMI, etc., e de outros mecanismos do capitalismo aqui no país. E que gerou, inclusive, um milagre econômico, que o Delfim Neto dizia que tinha que deixar o bolo crescer para depois dividir com os necessitados. E que isso sempre foi contestado, porque com o bolo crescendo, os ricos ficavam cada dia mais ricos e os pobres cada dia mais pobres, que faz parte do sistema capitalista, a exploração do homem pelo homem, o controle dos meios de produção, que só seria possível o socialismo e com a luta contra a desigualdade. Então, as pessoas, quando perguntam se eu sou como é que eu me defino, se eu me defino como uma pessoa socialista, uma pessoa de esquerda, porque eu sou justamente a favor da igualdade social, a favor dos direitos humanos, a favor da cidadania, a favor da defesa do meio ambiente, a favor do respeito e da inserção dos LGBT na sociedade sem nenhum preconceito, sem nenhuma discriminação, a favor da luta das mulheres pela sua libertação. Então, isso tudo são bandeiras que a gente ostenta e que é identificado como uma pessoa de esquerda, que as pessoas conservadoras é justamente contra todas essas bandeiras,
Inclusive, hoje a gente tem no país um governo que representa o que há de mais conservador, que justamente é de encontro ao LGBT, contra os direitos das mulheres, contra o meio ambiente, e, enfim, contra os direitos sociais e de cidadania, e que foram conquistas anterior, inclusive, ao governo Lula e Dilma. Tem conquistas hoje que está sendo suprimida, que veio de 45, que é, por exemplo, a CLT, não é? E outros, o 13º, e outros, o direito às férias, outros direitos sociais que vêm de muito mais tempo do que o governo Dilma e Lula, que avançaram muito nas questões sociais, inclusive na questão da memória e da verdade e da justiça. Embora tem que reconhecer que a evolução veio desde que o país começou a ser redemocratizado. Então, a gente observa que no governo Fernando Henrique foi instituído a questão, foi ampliado a anistia, além de ampliada a questão da anistia, foi instituído a Comissão dos Mortos Desaparecidos, a indenização para as pessoas que morreram e desapareceram e para os anistiados políticos, embora que tenha sido regulamentado, tenha sido tomado um avanço considerável no governo Lula e no governo Dilma, com a instalação da Comissão Memória, Verdade e Justiça. Embora o Brasil foi um dos últimos países da América Latina e que colocou em prática a sua justiça de transição. E mesmo assim, a sua justiça de transição não resultou em prisões dos torturadores, das pessoas que violentaram os direitos humanos, como ocorreu no Chile, na Argentina e outros países, que inclusive os ex-ditadores foram presos. Né? Porque eu acho que inclusive assim, os governos, né, de partido de Fernando Henrique, os governos do PT, não propunham nenhuma revolução, era um projeto reformista, né, de uma tentativa, assim, uma tentativa de diminuir algumas distorções dentro do próprio sistema, dentro do próprio... Não se questionava profundamente, né? Não foi questionado. Eu acredito assim, que a gente acreditou, a esquerda brasileira, ou os liberais brasileiros, acreditaram na democracia como um sistema, uma coisa finalizada, acabada. E eu creio que a democracia seja tão simplesmente um processo, e precisa ser entendida como um processo, onde a luta é constante, não existe uma coisa, eu consegui isso, eu parei ali. A democracia, ela não tem esse parei ali porque consegui alguma coisa. Como um processo, né, tem alguém que fala que o preço da liberdade é a eterna vigilância, isso é uma coisa já lá da época da ditadura que a gente falava. Eu acho que ele teve um estado social, não chegou nem próximo do que seria o socialismo. E em falar em socialismo, eu lembrei que a grande exemplo da nossa juventude foi justamente Cuba. Eu me lembro que das acusações do 477 é que eu teria feito um discurso louvando a Revolução Cubana. E eu me lembro muito bem que eu teria dito na sala do terceiro ano, isso em 68, não é, que Dom Fragoso, bispo de Crateús, teria dito que Cuba era um exemplo para a América Latina, que deveria ser seguida, etc. Então, o discurso foi nesse sentido. E quando fizeram o inquérito, disseram que eu tinha feito a exaltação a Cuba e tinha terminado o discurso dando um Viva Che Guevara. Não houve o Viva Che Guevara, houve essa frase, esse pensamento do bispo de Crateús, né, Dom Fragoso. Então, a nossa juventude, eu acho que marcou muito, foi a Revolução Cubana e a luta de libertação do povo Vietnã.
né, a opressão que os Estados Unidos exercia, a violência em relação a esses países, ao Vietnã e também a Tchecoslováquia, outros países também que os Estados Unidos, né, exercia. Tempo depois, a gente passou a entender que os Estados Unidos passou a utilizar a diplomacia do dólar para subjugar os outros países. Mas, no entanto, a negociação privada entre os dois. Inclusive, isso já está contemplado na própria legislação trabalhista. Então, os sindicatos hoje não têm mais a função de ser o negociador das relações coletivas de trabalho. Essa relação é feita entre patrão e empregado, como se todos tivessem a mesma igualdade, e não que o empregado seja a parte hipossuficiente dessa relação. O Marcelo, a gente vamos trazer, depois eu vou voltar lá nos teus irmãos. Depois, agora eu queria perguntar a você assim, nós estamos vivendo um governo fascista, né? Assim, estamos vivendo o caos da democracia brasileira, e a democracia brasileira ela é fundamental para a América Latina inteira, porque nós somos um país maior e mais economicamente mais forte. Supostamente, né? Supostamente, que no fundo a gente não pode falar isso. E aí tem um filósofo Attila Boron, que ele fala que o momento atual é o momento mais importante para o Império do Norte, né? Que eu chamo Império Beligerante do Norte dos Estados Unidos, de manter esse paredão da América Latina toda, não é? Lá dos Estados Unidos até o fim da Patagônia, até o fim do mundo. Isso forma um paredão estratégico, que os Estados Unidos luta com unhas e dentes, que agora basta as altas tecnologias, a fiscalização e a manipulação, né, da tecnologia para conseguir o que eles estão, os objetivos dele. E aí, dentro desse caos que a gente está vivendo, sei que você faz parte de várias frentes, né, pela justiça, pela democracia, pelos direitos humanos, o que fazer? A pergunta assim, qual a perspectiva que a gente tem, onde a gente pode se inserir, né, como cidadão, como você, como jurista, tem uma inserção fundamental, né, nesse momento, e onde a gente pode se inserir, o que a gente pode fazer para tentar barrar um pouco esse avanço avassalador dessa extrema-direita. Eu acho... Se existe alguma coisa... Viu, Helena? Eu acho que você descreve um quadro atual de correlação de forças que temos a nível mundial, e especialmente na América Latina. A gente verificou que vários governos progressistas foram eleitos na América Latina, né, na década passada. Influenciados pelas eleições do Brasil, inclusive. Inclusive não só essa questão da eleição do Brasil, mas também num outro contexto que houve desses países que saíram de uma ditadura, todos eles à semelhança do Brasil, ditadura violenta, e gerou aí um movimento muito grande da sociedade contra o Estado autoritário que foi implementado, né? Na Argentina, mais de 30 mil, no Chile, etc. No Brasil também houve muita violência, embora que a ditadura no Brasil foi uma ditadura mais seletiva, não é? Então eles eliminaram as principais lideranças, os principais movimentos sociais, acabaram toda a oposição que existia no Brasil, inclusive a própria oposição legal através do MDB autêntico, e até gente mesmo na época da Arena que foram afastados, da vida política, da vida pública, em função do viés ideológico. A gente teve pessoas como Teotônio Vilela, que foi uma pessoa que apoiou o golpe, que era um usineiro, e, no entanto, foi uma das pessoas importantes na luta da redemocratização e da luta pela anistia. E tivemos outros também. Então, agora nós vivemos uma onda de retrocesso muito grande, não só no Brasil, mas
em todos os países da América Latina. E os métodos que os Estados Unidos utilizam hoje não são os métodos que foi naquela época em que foi implantado essas ditaduras em 64 nos vários países da América Latina, no Chile, no Brasil, na Argentina, que era muito a questão da luta, inclusive beligerante, né, nesse país mais explícito. Não é? E, no entanto, agora eles utilizam toda a tecnologia, inclusive a formação de milícias, de grupos internos no país para desestabilizar as forças políticas, inclusive com apoio dos meios de comunicação e com setores amplos, inclusive do Supremo Tribunal Federal. Sim. O golpe em relação a Dilma, né, foi um golpe mediático, jurídico e parlamentar. Então, e que atendia aos objetivos dos Estados Unidos. Então, logo depois do golpe em relação a Dilma, que foi uma presidente legitimamente eleita e não cometeu crime de responsabilidade nenhuma, e, no entanto, foi colocado para a opinião pública, que, quando não tinha muita coisa a dizer, dizia que era o conjunto da obra, que Dilma não recebia as pessoas, que era muito dura, etc. E, no entanto, talvez essa é a grande virtude de Dilma. Era uma pessoa que, na questão ética, ela era muito correta, muito rígida nos princípios éticos e morais. E, por conta disso, a sua condição de mulher, inclusive, foi explorada, porque ela não ia para a mesa de um bar negociar com os parlamentares. Quem sabe que a negociação era coisas exclusas que ocorria e que não podia ser à luz do dia, como hoje está ocorrendo na reforma da Previdência, em que parlamentares recebem emendas parlamentares e vantagem, e tem até o desplante, como está hoje no Senado, dizendo que se não atender o que foi combinado, o que foi acordado com o Palácio do Planalto, nós não voltamos à reforma da Previdência. Então, essa foi a grande virtude, e a Dilma foi justamente destituída pela grande virtude. Mas o golpe não era só a Dilma, o golpe era colocar os interesses dos Estados Unidos na ordem do dia. Não é? E aí foi colocado o Temer, né? Inclusive o golpe foi dado por quem está preso, e que na época todo mundo sabia que não tinha nenhuma idoneidade para liderar qualquer processo em defesa da ética, que era o Cunha, né? E o Eduardo Cunha, e, no entanto, colocou o Temer, que também comprometido com as corrupções no país de muito tempo. Inclusive, o seu próprio governo, a própria Procuradoria da República fez várias denúncias, fez pedido de impeachment com material muito mais consistente do que o que foi posto em relação a Dilma, né? E logo depois de presidente ele foi preso, né, detido, e o tratamento que lhe foi dado não foi o mesmo tratamento que foi dado ao ex-presidente Lula. E o ex-presidente Lula... Quem que você falou que foi detido? O Michel Temer. Né? E logo depois liberaram, foi uma grita muito grande, porque um ex-presidente da República não pode ser tratado dessa forma. Realmente, se você pega a história do Brasil, você vê Getúlio Vargas, quando foi deposto na ditadura Vargas, né, ele foi deposto do governo e foi preso na sua fazenda, que ele dizia que estava exilado na fazenda São Borges, no Rio Grande do Sul. Então ele ficava lá na fazenda, inclusive lá ele fez a campanha para 2, 3 anos depois voltar senador por vários países, vários estados que era permitido. E depois voltou de novo através de um processo de eleição para ser presidente da República. O próprio Arraes aqui em Pernambuco, quando houve o golpe de 64, ele foi preso, passou um ano preso. Logo depois observou que ele estava com problema de saúde, estava quase cego por função do traumatismo emocional, etc. Então foi dado um habeas corpus e ele conseguiu ir para o Rio de Janeiro e pedir o exílio na Argélia. O próprio João Goulart, quando foi deposto, foi fragilizado o sistema de segurança. Porque a primeira coisa que você dá um golpe é você cercar o chefe de Estado.
para poder prendê-lo. E, no entanto, ele conseguiu fugir, foi para o Rio Grande do Sul e depois foi para o Uruguai, etc., e conseguiu fugir. Por quê? Porque foi fragilizado o esquema de segurança para ele sair, para não ficar aqui no Brasil com o presidente preso, que amanhã vai ter que ser solto. O que aconteceu com Lula? Lula é o golpe seguinte, é a conclusão do golpe, né? Então, se o Lula não fosse preso, o Lula seria uma dificuldade para qualquer presidente que viesse ser candidato à sua oposição, ou em oposição a Lula. A prova diz é que todas as pesquisas apontavam Lula como um candidato imbatível. Então Lula foi preso, foi mantido na prisão, e essa prisão é uma prisão meramente de ordem política. Por isso Lula é um preso político. Isso porque nessa prisão do Lula, ele não teve o que todo mundo é assegurado, o devido processo legal, um juízo independente, imparcial, não é? E, no entanto, não houve isso. E ficou caracterizado, essa denúncia que era feita pelos seus advogados, ficou caracterizado e comprovado justamente pela divulgação da Intercept, né, em que mostra que o juiz da causa se orientava o Ministério Público. Isso se chama, termos técnicos, um conluio entre o juiz e o Ministério Público, que é crime. Então torna qualquer julgamento feito nessas bases como nulo, porque o juiz está sob suspeição. O promotor não, o Ministério Público pode assumir a defesa, a acusação, etc., e os advogados de defesa, a defesa do seu constituinte. Mas o juiz tem que ser imparcial, independente, não pode manifestar nenhuma posição, inclusive só nos autos ele pode falar. O que a gente via era o juiz dando entrevista, inclusive pagas as entrevistas, se posicionando sobre o processo. E depois, com a revelação da Intercept, a gente vê a parcialidade do juiz em todo o tempo. E para corroborar essa questão, foi amplamente divulgado e depois foi comprovado que no segundo turno, o juiz da causa, que prendeu o principal opositor, que ganharia as eleições do seu principal candidato, foi convidado para ser ministro da Justiça e depois ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E por conta disso, ele encerra a carreira de juiz federal, que é através de um concurso bastante difícil, e quem faz concurso para ser juiz não pode ter um projeto político, porque difere a questão do juiz e da atividade política. Então, a pessoa que exerce qualquer cargo de ministério está exercendo um cargo político. Então, o Moro, ele foi convidado para ser ministro do Supremo, uma vantagem em função de que ele ter feito alguma coisa. Se ele não fez nada para merecer esse cargo, né, ele está sob suspeição, porque eu não posso provar que foi em função da vantagem. Eu posso provar que ele era juiz, deixou de ser juiz e foi ser ministro do principal beneficiado da prisão de Lula. Isso aí não é inconteste. E o próprio presidente da República declarou publicamente que havia convidado o Sérgio Moro para ser ministro da Suprema Corte na primeira oportunidade. Então, esse processo de Lula está totalmente viciado. E também há uma ilação, há uma informação de que o Sérgio Moro, etc., e toda a questão da Operação Lava Jato, era um projeto político norte-americano. Inclusive, quando houve um acordo entre o Ministério Público, o Poder Judiciário de Curitiba, diretamente com os Estados Unidos, com a transferência para um fundo
colocado lá em nome da Procuradoria, de 2 bilhões e 500 milhões, enquanto o juiz, enquanto o promotor, ele não pode negociar em nome da União, ele tem que remeter isso para a Petrobras, para os órgãos que foi lesado e que está recebendo em troca uma multa e não para o juiz local, e ainda mais com a proposta de ser uma privada, uma iniciativa privada, uma fundação, inclusive direcionando para onde o dinheiro seria aplicado, para a educação, para isso, para aquilo outro. Isso cabe à União, não cabe ao juiz de uma instância, inclusive inferior, primeira instância, e um Ministério Público que está subordinado à Procuradoria-Geral de Justiça, decidir essa questão que é da nação brasileira, que é da União, e não uma questão local. Então, isso tudo torna esse processo contra Lula insustentável, porque mostra que foi um projeto político, né, que o juiz está sob suspeição, e esse processo, se houver um exame sério, sem nenhum viés de ordem ideológico, esse processo será anulado desde da acusação. Não estou aqui entrando no mérito, se Lula é culpado, se Lula é inocente, se fez, se não fez. Eu estou analisando tecnicamente o processo e que todo mundo está percebendo. Então, Marcelo, é possível definir em um parágrafo, para você perguntar o que é um preso político? Você definir em um parágrafo, é possível? O preso político é aquele que é preso por um viés de ordem política e ideológica. Tá. Agora, existe nós, cidadãos normais, né? Além do... o que a gente faz nesse momento? O que é importante para a gente fazer nessa conjuntura atual? Você já me fez essa pergunta. A minha resposta é você fazer uma grande unidade política contrário a tudo que está aí. Eu acho que, às vezes, é muito difícil para nós da sociedade civil, né, e mesmo para os próprios militantes dos partidos, passar uma esponja na vida política pregressa das pessoas que apoiaram o golpe, que apoiaram a queda da Dilma, ou que apoiaram mesmo a ditadura militar, etc., que tiveram posições contrárias aos direitos humanos, mas que hoje a gente tem que esquecer o DNA dessas pessoas e fazer uma grande unidade, desde que essas pessoas tenham algum compromisso com a liberdade, com a democracia, a favor dos direitos sociais, contra tudo que aí está destruindo qualquer tipo de humanidade.